que é mais com salários pagos pelo trabalhador para uma elite de servidores que não atende o trabalhador. Enquanto a justiça comum está fazendo um caminho oposto disso, Kim Kataguiri. Que caminho oposto do quê? Da especialização. Não faz sentido exato, você diminuir um processo de... Você tá defendendo o meu faz ponto. Sentido, não, Existem é porque é várias mais uma generalização. Ao invés de você várias tornar isso uma especializadas. política pública mais efetiva, você quer jogar ela fora. Por que isso pra gente é muito preocupante? Eu não tô jogando fora. Esse vai ter vara do trabalho na justiça comum. Eu não tô acabando com acabar com a justiça do trabalho acaba, inclusive, com a previsibilidade jurídica desse processo. Ah, o contrário! Não, o contrário! Tem A justiça comum obedece à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal agora há pouco, muito mais do que a justiça do trabalho. Você agora há pouco, Kim Kataguiri, você agora há pouco estava reclamando da jurisdição ser diferente. Se a gente acaba com a jurisdição específica de algo, eu vou ter mais entendimentos pelo Estado ou eu vou ter uma centralização única? Negativo. Isso dá uma menor... Os dados é engraçado, hoje né? mostram... A previsibilidade por rentismo tem que ter previsibilidade jurídica. Agora, o trabalhador tem previsibilidade jurídica. Os dados... Mas o trabalhador não tem. 60% das decisões do tribunal são monocráticas. Claro. E aí a relação hoje que a gente vai ter a justiça com do isso trabalho diminuir o grau de especificidade. para o trabalhador é muito mais inseguro do que a justiça comum. E o caminho que a gente faz para isso é efetivar uma política que seja mais efetiva aqui em Kataguiri do que generalizar ela numa política que vai ser menos efetiva. Por que vai ser? Porque se hoje o dado mostra que é comum... O fact-check vai chegar. Tu pede ajuda aí não. CNJ. Porque hoje a justiça comum segue mais a jurisprudência do que a do trabalho. É mais previsível e será mais previsível para o trabalhador. Como você rebate isso? Kim, deixa eu te dar um retorno disso. Quando a gente tem desses 10 anos sendo colocados, desde 2013 para 2000... Valeu. Valeu, irmão. Bom, como o Gabriel falou aqui, né, a justiça comum está extremamente congestionada, né? A gente tem aí uma taxa de congestionamento, e segundo o CNJ, de 64%. Aqui em São Paulo é 66%. E eu vou te dar até um exemplo, pessoal. Se você jogar mais processos trabalhistas lá, a maioria dos processos que eu tenho na justiça comum, para você agendar uma audiência de conciliação, demora em média 8 meses. Então, assim, imagina se for levar mais processo trabalhista para lá. No JEC demora 8 meses? Porque a maioria das causas trabalhistas vão ser julgadas lá. E lá é muito mais veloz. Então, assim, é o meu ponto que eu estou reforçando aqui. Vocês estão pegando toda a justiça comum e ignorando que os casos trabalhistas que vão ser julgados pela justiça comum vão ser para um juizado especial, seja um juizado especial trabalhista, seja um juizado especial de qualquer sorte, por causa do valor das causas. Então, assim, vocês estão ignorando o dado objetivo de que a justiça que vai julgar na comum, o ramo especializado que vai julgar os casos trabalhistas, vai ser mais eficiente do que os que julgam hoje. Como o Pedro falou aqui, você não precisa tacar fogo na casa inteira para matar a barata. Você trouxe aqui casos realmente são escabrosos. A gente não está aqui para falar que a justiça do trabalho é linda e maravilhosa. Não é isso, mas existem ajustes finos que a gente pode fazer na lei orgânica da magistratura. A gente pode também... Não, vai lá. Qual que é a mudança na lei orgânica da magistratura que você vai fazer que vai melhorar a eficiência da justiça? Eu não terminei. Não, mas você que propôs. Eu não terminei. Tá, então diga. Você que é o deputado, você que é o técnico. Ué, mas você que propôs? Posso terminar? Não, o que muda? Eu só quero que você faça ajustes finos, tá. Sei lá, no Estatuto da Advocacia, na escola da magistratura, faça denúncias no CNJ, esses magistrados. Eu não concordo com esse tipo de coisa. Mas vamos lá, qual mudança? Não precisa tacar fogo, é só arrumar o que tá errado. Qual mudança na Lomã que vai aumentar a eficiência da justiça? A Lomã nem trata de eficiência de justiça. Pausa. Seja... Joaquim Pô. E aí? Bom, olá de novo. Tá aquele pau. Kim, vou te explicar qual é a importância da justiça do trabalho no Brasil. Tá. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Tá. E a gente tem muito mais tempo de escravidão, 300 anos, do que de abolição, 138 anos. Verdade. Então, a justiça do trabalho foi muito importante para acabar com a escravidão no Brasil. Porque a justiça do trabalho foi a fronteira que separou o trabalho escravizado do trabalho livre. Vou te dar um exemplo. Em 1920 teve uma revolta no Brasil chamada Revolta da Chibata. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Faz a pergunta. A Justiça do Trabalho foi criada no momento da abolição ou antes da abolição? Depois da escravidão. 1941. Depois, né? 1941. A Justiça do Trabalho foi criada quando? 1941. E a abolição foi em 1888. Ou seja, uma coisa não tem relação com a outra. Tem tudo a ver. Vou te explicar agora. Vou te explicar a situação. Se você deixar eu concluir o raciocínio. Vai lá.
Em 1920 teve uma revolta chamada Revolta da Chibata. Essa revolta aconteceu na Marinha porque eles recebiam chicotadas em 1920. No mundo do trabalho, o trabalhador também apanhava. O trabalho escravo, as chicotadas, o limite de carga horária não acabou com a abolição. A abolição da escravidão só acabou com a escravidão no papel. A Princesa Isabel só acabou com a escravidão no papel. Por quê? Porque no ano seguinte do fim da escravidão, 1888, e 1889 foi o ano da República. Quem assumiu o poder foram os senhores de escravos. E esses senhores de escravos continuaram explorando e continuaram mantendo o trabalhador livre sendo tratado como escravo. Então, a justiça do trabalho foi muito importante para o trabalhador ter essa diferença entre trabalhador livre e trabalhador escravizado. Tá, eu concordo com toda a história que você colocou, com a exceção de que a justiça do trabalho foi fundamental para isso. Me diga como toda essa história justifica hoje a gente ter uma justiça mais cara, uma justiça que tem mais super salários, uma justiça que é mais lenta. Como isso beneficia hoje o trabalhador que está numa situação análoga à escravidão? Pois bem, vou te dar uma fonte. Tem um livro chamado Memórias do Cativeiro. Esse livro fala sobre o pós-escravidão, que é uma parte da história que a gente estuda pouco. Memórias do Cativeiro. Nesse livro tem um relato de um trabalhador mineiro, que esse trabalhador foi escravizado, e nesse relato, não sei qual é o nome do trabalhador, mas ele fala emocionado, porque ele tinha o direito de abrir um processo contra o patrão dele. Porque no passado, na época da escravidão, esse cara recebia chicotada e ele não tinha direito de reivindicar nada. Entendeu? Ah, mas ele vai continuar podendo reivindicar o seu direito. Agora ele tem a justiça do trabalho para poder fazer isso. Não precisa de justiça do trabalho para fazer isso. Não, mas a justiça do trabalho foi criada para isso. E veja, a maior parte dos casos julgados, a maioria esmagadora dos casos julgados pela justiça do trabalho não são sobre escravidão, não são sobre trabalho análogo à escravidão. A maior parte dos casos julgados são contra pequenas, médias e microempresas, que têm até 9 funcionários, que não é trabalho escravo, é bar, é restaurante, é comércio e serviços, é loja de roupa. Então, assim, não procede o que você está falando, que hoje a justiça do trabalho é fundamental para combater a escravidão. Vou te dar mais um exemplo recente. O cara já perdeu a outra, você fez ele perder a outra de novo, meu. Você quer ir? Não, agora você já sentou aí. Desculpa. Acho que vai ter rinha de trabalhista na saída. Não, tudo bem. Não, é que eu queria só pontuar uma questão que fica muito evidente comigo, considerando que a política, para mim, é sempre uma observação do todo para entender como que mexer em determinadas coisas afetam outras. Por exemplo, a questão da justiça do trabalho. Você diz que a justiça é essencialmente cara. E sabe o que faz ela encarecer ainda mais? A própria reforma trabalhista que foi aprovada pelo Michel Temer e apoiada por vocês. Porque talvez muita gente não saiba, mas a reforma trabalhista, a justiça do trabalho, ela não atende só quem é trabalhador de carteira assinada. Todo trabalhador que está... Crise na Gávea. Ninguém te segura agora, irmão. Na verdade, como tem pouco tempo e ainda tem pouca gente para falar, eu gostaria só de mencionar o que ele mencionou aqui. O Kim apoiou a reforma trabalhista, que na verdade foi contra o trabalhador. O Kim, ele é contra o fim da jornada 6x1. O Kim é um crítico histórico da CLT. Eu gostaria de saber se os trabalhadores acreditam que o fim da justiça do trabalho vai beneficiar os trabalhadores. Olha, eu digo para você que se a gente fizer uma pesquisa, se financiar uma pesquisa, a maioria esmagadora dos trabalhadores vai dizer que é contra sustentar uma justiça do trabalho que, sei lá, gasta 70 mil reais para contratar assessor para trocar móvel em casa, em apartamento funcional de ministro. Eu também sou contra. Que compra Lexus de 350 mil para seus ministros, que é a justiça que mais concentra privilégio. Veja, o judiciário brasileiro inteiro é privilegiado, tem super salários, mas este caso é ainda mais grave na justiça do trabalho. E como eu coloquei, a maioria, porque fala-se muito sobre o direito do trabalhador, fala-se muito sobre escravidão, mas o que não se fala é o dado que eu coloquei, que proporcionalmente a maioria dos processos são em relação a comércio e serviços. É contra pequeno, é contra quem tem até 9 funcionários. Não é o trabalhador malvadão, é o cara que tem uma quitanda na esquina, é o cara que tem um bar. Esse é o cara que está se ferrando e o trabalhador está pagando o custo da justiça do trabalho. Posso? Não posso? Kim, de novo, boa Bom. tarde. Não, é interessante a discussão, assim, eu só queria trazer um contexto um pouco mais amplo, porque, Kim, é o seguinte, eu acho problemático a gente discutir
a execução da jurisdição trabalhista no Brasil, sem levar em consideração o atual panorama de informalidade brutal do trabalho no Brasil, que eu acho que a tua proposta não me parece que está considerando, talvez você tenha condição aí de falar no pouco tempo que resta. E também há outra coisa que é o seguinte, quer dizer, com esses novos mecanismos de contratação via plataforma, entregadores, Mercado Livre, iFood, etc., tal, como é que a gente não está discutindo novas legislações de proteção ao trabalhador e ficamos atrelados a discussões como essa que você está levando para o Congresso, já vou te dar o tempo, de reforma da jurisdicionalidade do trabalho e não de reformas das proteções trabalhistas atuais. Vamos lá, os próprios motoristas de Uber, os próprios entregadores me pedem para barrar a legislação enviada da suposta proteção. Eles não querem pagar a oneração, né, de uma CLT, eles não querem ter uma obrigação da CLT e eles lutam para que eles não tenham e eles me procuram para isso. Não tenho tempo mais, né? Tá. A minha quinta frase é: a maioria dos servidores públicos não deve ter estabilidade. Por uma razão muito simples, né? Os paralelos que a gente tem no mundo desenvolvido, né, são de que a maioria dos servidores não tem estabilidade justamente porque eles não precisam de estabilidade, porque eles não estão em funções que estão envolvidas com ingerências políticas nem nada do tipo. Tudo bom? Firme? Vamos lá mais uma vez? Bora. Bom, Kim, eu quero entender ao final dessa nossa primeira altercação aqui qual é o grau dessa maioria que você diz, né? Perfeito. Que maioria é essa? Mas antes de você me responder, eu queria colocar aqui um pouco do princípio da minha defesa, né? Eu faço uma defesa da estabilidade do servidor público, posso até relativizar para uma minoria, tá? Mas eu acho que a maioria dos servidores públicos num estado como o Brasil, que tem deveres econômicos, geográficos, sociais muito, muito pertinentes com a sua sociedade, muito intensos, sim dependem de estabilidade. Eu fico